O livro de Tiago contém uma bomba que poucos realmente levam a sério. Tiago disse: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele dá graça cada vez maior, mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo João disse a mesma coisa, mas de modo diferente. Ele disse: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus mostrou as consequências eternas para tais escolhas feitas ainda neste mundo, inclusive para os que se chamam crentes cristãos, até pastores e padres. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. A igreja está cheia de pessoas que amam o mundo e que praticam o mal. Acham que a sua confissão cristã é a única coisa que precisam para a sua salvação. Mas há uma enorme diferença entre uma confissão de boca para fora e uma confissão que tem uma vida que a autentica. Estamos vivendo tempos muito graves e creio que estamos assistindo um juízo divino que está descendo sobre a humanidade, principalmente no Ocidente, ou seja, as Américas e a Europa. Eu digo isso principalmente porque não tenho acesso às notícias do resto do mundo. Mas o problema não é ambiental, não é financeiro, não é político. O problema são as pessoas e principalmente a igreja, pois a igreja deveria ser o sal da terra, mas não o é. Ela vive tão mundanamente quanto o mundo. Ama o que os olhos veem, o que dá prazer, e amam o status, aquele like, enfim, vaidade, enfim. Vão para a igreja para pedir a Deus sucesso até nesses empreendimentos mundanos, mas poucos realmente submetem suas vidas a Deus. Poucos vivem de modo diferente. Poucas são as mensagens pregadas que tratam do nosso maior problema, o pecado, a desobediência e o mundanismo. A igreja está cheia de pessoas presas à pornografia, consumismo, vaidades, brigas por poder, redes sociais com seus likes tão desejados. Sei que alguns vão dizer: isso é legalismo, afinal somos salvos pela graça, pela fé. Mas Tiago deixa claro que a fé sem obras é morta. E a igreja está cheia de pessoas movidas por uma fé morta. Essa fé não salva, não. É morta. É inútil, pois até demônios creem e tremem, segundo Tiago. Após falar do juízo final, o próprio Jesus disse que tolice é ouvir a palavra e não obedecê-la. É como construir sua casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, quem tem fé
Da boca para fora, verá sua casa desmoronar. Quem ouve as palavras de Jesus e as obedece, este sim permanecerá. Sua casa ficará de pé. Eu ouso dizer que estamos vendo os primeiros movimentos de um juízo divino sobre a terra. Mas temo que as coisas vão ficar muito piores e somente os que ouvem as palavras de Jesus e as pratica ficará de pé. A dura realidade é que já há muitos pastores, padres e cristãos no inferno. Vão passar a eternidade em agonia eterna, com remorso por não ter seguido a Cristo como deveriam ter seguido. Quem ama o mundo se faz inimigo de Deus. Essa é uma das qualificações dos que são condenados por Ele, dos que amam o mundo. Paulo falou em Romanos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Paulo disse, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, ou seja, amam o mundo, são insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ainda há tempo. João disse, ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso temos que levar a sério o que Tiago disse, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Minha oração diária é, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim, um pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, pecadores que somos. Ainda há tempo, arrependa-se, siga Cristo de coração. É isso. Antes de ir, quero lembrar que a cada dia, cada um de nós que cremos em Jesus Cristo tem Deus para glorificar, Jesus para imitar, salvação para desenvolver com temor e tremor. Um corpo para glorificar a Deus, pecados para confessar, virtudes para adquirir, o inferno para evitar, o céu para alcançar e a eternidade para não perder de vista. Temos tempo para remir, vizinhos para servir, o mundo para desfrutar, a criação para cuidar, ofensas para pacientemente suportar, bondades para voluntariamente praticar, justiça para almejar, tentações para vencer e a morte para possivelmente sofrer. E em tudo isso, o amor de Deus para nos sustentar. Eu volto. A paz.